Olá, está no ar o programa Oitavo Dia aqui pela TV Canção Nova. Nós estamos em uma sequência de programas sobre a Santa Missa, passo a passo, cada detalhe. Padre Paulo Ricardo nos dá essas aulas, né, Padre Paulo, no programa Oitavo Dia, justamente para que cada um de nós possamos acompanhar também com mais devoção, conhecendo mais a celebração mais importante da Igreja Católica, né? Exato, porque a missa é uma escola. A missa é verdadeiramente uma escola de nossa fé, porque vivemos ali o centro do nosso mistério e do nosso ser cristão. Nós vínhamos falando sobre a liturgia da palavra. Fizemos mais um conhecimento genérico, histórico, né? Agora nós queremos detalhar um pouco mais, que foi o que nós combinamos aí com os nossos telespectadores. Vamos tratar um pouco, Padre Paulo, sobre a dinâmica da liturgia da palavra. Nós sabemos que existem as leituras, o salmo. Como é que é? Eles estão interligados? Há uma interligação e uma atitude que o povo deve tomar diante dessa liturgia? Sim. A primeira coisa que nós deveríamos considerar na liturgia da palavra é que existem várias formas de se calar uma palavra. Você pode calar uma palavra amordaçando a pessoa, mas você pode também calar a pessoa não ouvindo, não fazendo silêncio. Então, a primeira coisa, o mais importante sobre a liturgia da palavra é a gente compreender que, de fato, é necessário silêncio durante a missa. É necessário fazer silêncio para que aquelas palavras caiam realmente nos nossos ouvidos. Se a igreja tem um bom sistema de som, ótimo. Então, você pode simplesmente ouvir, a atitude de ouvir. Hoje nós temos folhetos e livretinhos, etc. Tudo isso é muito interessante, muito bom. Mas a atitude ideal é simplesmente ouvir. Os primeiros cristãos, eles sabiam isso. Naquela época não havia Bíblia, as pessoas não tinham folhetinho, não podiam levar a palavra de Deus para casa. Então eles sabiam, eles iam para a missa com aquela atitude de quem, puxa vida, eu vou ouvir a palavra de Deus, é a única ocasião que eu tenho de ouvir aquela palavra. Eu não tenho outra ocasião, porque em casa eu não tenho a Bíblia. Então, vocês imaginem com que atenção as pessoas iam para a celebração da missa. E, no entanto, nós, hoje, parece que temos uma tendência de desligar durante as leituras. Principalmente aqui no Brasil, o brasileiro tem uma mentalidade de que se alguém está lendo um discurso, ele está lendo o discurso, então aquilo não é importante. Para nós o importante é somente quando a pessoa está falando do coração, de forma quase que espontânea, improvisada, não é? Bom, a palavra de Deus ela é lida, ela é mais do que lida, é proclamada na liturgia. Então, é Deus quem está falando. Por isso devemos não somente abrir os nossos ouvidos, mas abrir o coração. Então, existe uma atitude de escuta, né? Uma atitude de escuta obediente, não é uma palavra qualquer, não é uma palavra que precisa me convencer. Também não é isso. A palavra de Deus, eu já digo amém para ela antes dela ser proferida, porque eu estou de acordo com o que Deus vai falar. Mas eu preciso mudar, eu preciso ter uma atitude de acolhida, não é? Por isso o silêncio, a dinâmica de silêncio é muito importante na liturgia da palavra. Não é? Vocês, se forem estudar a instrução geral do Missal Romano, vocês irão notar que se fala claramente do silêncio como parte importante da liturgia da palavra. Ele diz assim: a liturgia da palavra deve ser celebrada de tal modo que favoreça a meditação. Integram-na também breves momentos de silêncio. Então, está dito, o silêncio faz parte. Não é? Muitas vezes, eu sei que você em casa acompanha a liturgia da missa através da televisão. E a televisão tem um grande limite, o rádio principalmente também tem um limite. Que limite é esse? O fato de que, principalmente o rádio não suporta o silêncio. Não é? Verdade. Então, se você faz uma leitura e dá um momento de silêncio para as pessoas refletirem, é evidente, quem está no rádio muda de canal na hora, porque saiu o sinal. Então, vejam que nesse sentido, as missas de rádio e de televisão precisariam ser adaptadas. Não é? A assembleia celebrante que está lá poderia fazer silêncio. Enquanto isso, alguém que está lá participando, mas que faz o comentário só para o rádio ou só para a televisão, cobre
os espaços de silêncio para a televisão e para o rádio. Não é? Até mesmo dizendo, agora a Assembleia está fazendo silêncio, fazendo a meditação, fazendo a narração daquilo que está sendo feito. Mas eu acho que é importante, não é, que haja momentos de silêncio durante a missa. Não é? Uma das características que nós estamos perdendo no Brasil é o silêncio durante a Santa Missa. E esse silêncio, ele pode ser feito após cada uma das leituras e após a homilia. Então, terminou a primeira leitura? Um momento de silêncio. Terminou a segunda leitura? Pode haver um outro momento de silêncio. Aí vem o Evangelho e a homilia. Terminada a homilia, um momento de silêncio para meditar sobre aquilo que foi dito. Claro, são 3 momentos de silêncio, mas pode-se fazer somente um, depois da homilia. Seja como for, aquele momento para a pessoa cair em si e verdadeiramente acolher aquela palavra. Esse momento de silêncio, ele tem um tempo específico ou aquele tempo em que se trocam os leitores é suficiente para a meditação? Veja, o silêncio ele não é somente sonoro, o silêncio é também gestual, não é? Se está fazendo silêncio, mas existe uma agitação no altar, aquilo não é silêncio, não é? Se as pessoas estão caminhando no altar, está todo mundo olhando, vendo a movimentação, aquilo não é um silêncio. O silêncio tem que ser também gestual, não é? Em que se para, eu vou parar e vou fazer silêncio. A Assembleia tem que notar que nós não estamos esperando nada acontecer. Não é que eu estou esperando um outro leitor tomar o seu lugar. Não. O leitor já está lá, postado no ambão, já está no lugar da leitura, ou o leitor, melhor ainda, né? O leitor que acabou de ler, ele pode até permanecer no lugar em que ele está e baixar a cabeça. Está todo mundo vendo então que aquele silêncio é para ser feito. A instrução geral do missal recorda que é um breve momento de silêncio. Breve. Então não pode ser uma coisa muito comprida, não é que nós vamos fazer aqui uma meditação de meia hora. Tá? Um breve momento de silêncio. Você pode marcar, né, depois das leituras, 30 segundos que seja, mas aquilo já é saudável. É algo meditativo para dizer, a palavra de Deus caiu no meu coração. É um gesto de acolhida para Deus. Então essa dinâmica de Deus que fala e o homem que acolhe, que recebe e que ouve é muito importante. Porque a palavra de Deus precisa ser acolhida com a obediência da fé. A palavra obediência quer dizer isso, obaudiência, obaudire, quer dizer ouvir. Né? Eu ouço com o meu ser, com todo o meu ser. Eu ouço intensamente. Isto é a obediência. Além do silêncio, há alguma atitude diferente que as pessoas devem tomar em relação a cada uma das leituras? De que forma elas devem ouvir, interpretar? Ou existe isso? Ou... Existe uma centralidade do Evangelho. Não é? Em toda a liturgia da palavra. É importante a gente ver que é palavra de Deus, sim, mas não está tudo no mesmo nível. Nós damos uma importância maior aos evangelhos, porque ali é o próprio Cristo quem fala. Por isso, as pessoas podem se sentar durante as leituras e durante o evangelho nós estamos de pé, atentos, todos voltados para o evangelho. É interessante que esta coisa de sentar para as leituras é uma invenção recente. Por quê? Porque durante séculos as igrejas não tinham bancos. Nós estamos tão acostumados a que haja bancos dentro da igreja. E, no entanto, durante séculos não havia bancos. Os bancos foram uma invenção, bancos dentro da igreja, foram uma invenção protestante, por incrível que pareça. Que a Igreja Católica depois adotou também. As pessoas iam para a liturgia e ficavam de pé, participando. A celebração toda. Toda a celebração. Elas estavam lá, de pé. E aí, somente o bispo é que sentava na cadeira para falar e ele ensinava da cadeira como doutor. E o povo ficava de pé, ouvindo. É claro, com o passar do tempo, criamos agora o conforto, digamos assim, dos bancos. Então, durante as leituras, você pode realmente, confortavelmente, sentar no seu banco e ouvir, estar atento. É importante isso para toda a Assembleia. Qual a função da primeira leitura, agora, dentro da liturgia da palavra? A primeira leitura, na verdade, ela é voltada para o povo que ouve
o Antigo Testamento e prepara o Evangelho. De uma forma geral, a primeira leitura é do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aqui significa um profeta que fala. É Moisés, é um dos antigos profetas que vão preparando o coração do povo para ouvir o Evangelho que virá. Então, por isso, a maior parte das primeiras leituras são do Antigo Testamento, especialmente no domingo. No domingo, que existe também uma segunda leitura, a segunda leitura, então, é o apóstolo quem fala, já não é o profeta. Não é? É o apóstolo quem fala, e esse apóstolo, ele tem essa função de explicar o Evangelho de forma mais doutrinal, de forma mais teológica, exortar a comunidade, porque geralmente as cartas dos apóstolos são um pouco mais teóricas. E no Evangelho, então, nós temos Jesus que fala pessoalmente. São esses interlocutores, não é? O profeta, o apóstolo e Jesus. 3 grandes interlocutores. É claro que tudo isso é palavra de Deus. Tudo isso é a palavra de Deus que é dirigida a nós e é dirigida como palavra da verdade. E devemos acolher como Deus que fala, mas fala através desses vários interlocutores. E é interessante até que pode-se cantar as leituras e o Evangelho e existem tons diferentes para cada uma das leituras e do Evangelho, inclusive para destacar um pouco a personalidade. Se você vai cantar a leitura num tom gregoriano, né, que é a música tradicional da igreja, quando a leitura é do Antigo Testamento, né, ela geralmente é cantada por um barítono, ou seja, uma voz mais bem grave. Né? Então, Lectio Libris Aiae Prophete. Então vai lá embaixo. É essa coisa do Antigo Testamento, aqueles grandes patriarcas, né, de barba que a gente imagina. A sobriedade, né? Maior. Aquela sobriedade. Então, já a leitura do Novo Testamento, ela é para uma voz de tenor e o Evangelho também para uma voz tranquila de tenor. Mas essas diferenças, essas pequenas diferenças da riqueza de nossa liturgia nos falam dos vários interlocutores que estão lá na Palavra de Deus. Inclusive falta, Padre Paulo, até um adendo aqui, falta essa formação para essa leitura cantada, né? A gente praticamente não vê nas celebrações, mesmo em celebrações mais pomposas, solenes, a gente não vê praticamente. Né? Infelizmente caiu um pouco em desuso, porque as pessoas acham que se ler as pessoas não vão prestar tanta atenção, mas é que ali é uma celebração. É a proclamação da Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus também celebrada. A Palavra de Deus que se torna carne também em todos os sentidos humanos. E a arte é uma forma humana também dessa palavra se encarnar. E assim nós temos essa dinâmica, primeira leitura, segunda leitura e Evangelho. No meio da primeira e da segunda leitura nós temos o Salmo. É chamado de Salmo responsorial. Por quê? Porque se lê um trechinho de um salmo e há um refrão de resposta. Mas também é responsorial quer dizer resposta, porque ele responde àquilo que foi dito na primeira leitura. De uma forma geral, a primeira leitura e o salmo estão ligados. Então, Padre Paulo, nós vamos fazer a nossa pausa e aí vamos voltar no próximo bloco para falarmos um pouco mais sobre o salmo responsorial. Tá bom. Então, não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. O programa Oitavo Dia está de volta. Hoje o Padre Paulo Ricardo fala com mais detalhes sobre as leituras da liturgia da palavra. O senhor falou um pouco sobre o Salmo, né? O Salmo responsorial. Por que responsorial, Padre Paulo? É que responsio em latim quer dizer resposta. É uma resposta à palavra de Deus. Então, dentro da dinâmica, da arquitetura, digamos assim, daquilo que é a liturgia da palavra, nós temos a primeira leitura, que é Deus quem fala, se faz um silêncio, que pode ser brevíssimo, e logo em seguida o povo responde a essa palavra de Deus. E é interessante, a gente responde a Deus usando a própria palavra de Deus. Deus do céu, digamos assim, nos dá as palavras como um pai, como uma mãe, que ensina o seu filho a falar. Não adianta a gente dizer para as pessoas, reza. Não, ela tem que aprender a rezar. E os salmos são a palavra de Deus transformada em oração. É a palavra que o próprio pai põe na boca da criança e diz, olha, para falar comigo, fale assim. Fale dessa forma. Né? Como um pai que diz assim, repete comigo, né? Papai. E aí você vai e repete.
o salmo responsorial, ele deve ser preferencialmente cantado. E, claro, nós temos várias melodias publicadas, o Inário Litúrgico da CNBB e vários compositores já compuseram músicas adaptadas um pouco também à índole do nosso povo. Se nós não temos condições de ter um salmista que cante sozinho, que nem sempre é fácil encontrar uma pessoa que tenha voz de solista, não é? Uma coisa é encontrar alguém que canta num grupo, outra coisa é encontrar uma voz de solista. Então, se você tem dificuldade de encontrar uma voz de solista, então pode-se cantar somente o refrão. O refrão, então, é cantado, o salmo lido, o refrão cantado. E isso é previsto na instrução geral. A própria instrução geral fala desta possibilidade. Existe também uma outra forma, que é cantar o chamado salmo gradual. Acho que você certamente nunca ouviu falar disso. O salmo gradual, ele é organizado de uma forma diferente dos salmos como eles estão no nosso lecionário. Aqui, então, nós vamos para a tradição de séculos da Igreja, onde esse salmo de resposta, tradicionalmente, ele era cantado não lá no ambão em cima, mas era cantado nos degraus, por isso é chamado de gradual, não é? O salmo que é cantado nos degraus. E este salmo gradual se encontra no Gradual Romano, que é um livro que tem os vários graduais, conforme a riqueza do tempo litúrgico pode ser escolhido. É claro que esses salmos graduais são em latim e cantados todos em gregoriano. É também uma possibilidade que é dada pelo próprio missal, pela própria instrução geral do missal romano. E necessariamente o salmo ele vem do livro dos salmos do Antigo Testamento, ou há ocasião em que é feito o salmo com alguma outra leitura? Não, veja, os salmos devem ser aqueles que estão no lecionário. Não se deve substituir os salmos do lecionário por algum canto bonito. Que às vezes acontece bastante. Ou seja, colocar cantos de meditação no lugar. Não, é a palavra de Deus que está lá no lecionário. Agora, acontece que às vezes se pega de outros livros que não os 150 salmos. Às vezes existem alguns cânticos tirados de Daniel, de Isaías, ou às vezes até do Novo Testamento. Existem algumas ocasiões em que se canta o Magnificat, o Cântico de Maria, como salmo responsorial. Não é frequente, mas isso acontece também dentro da liturgia. Então isso é aceitável, mas é aquilo que está lá no lecionário. O que está no lecionário é que deve ser respeitado. E por que a posição do salmo ela vem logo depois da primeira leitura? Sendo uma resposta do povo, não deveria, aos olhos dos leigos, né, ser depois do Evangelho, por exemplo? Depois do Evangelho nós temos uma outra resposta do povo, que é a proclamação da fé, com o creio, e logo em seguida a oração dos fiéis. Então a resposta, ela existe. Se nós formos olhar até mesmo como uma arquitetura geral da missa, nós podemos ver que a primeira parte da missa, a liturgia da palavra, é Deus quem fala. E a segunda parte, a liturgia eucarística, somos nós que, junto com Jesus, respondemos a Deus. Então, digamos que a primeira parte da missa, a dinâmica, é Deus que se dirige a nós. A segunda parte, a dinâmica, somos nós que nos dirigimos a Deus. Então, existe sim, já dentro de uma arquitetura maior, uma resposta logo depois do Evangelho. E quanto à segunda leitura, Padre Paulo, que existe nas missas de domingo, né, e as missas festivas, qual a função dela? Bom, a segunda leitura ela foi uma riqueza que nós ganhamos a partir do Concílio Vaticano II e da reforma litúrgica deste lecionário extraordinário, que é o lecionário que nasceu da reforma litúrgica do Vaticano II. Ela responde a um pedido dos padres conciliares no Concílio Vaticano II que pediram que fosse dada ao povo de Deus a abundância da riqueza da mesa da palavra. Então, claro, para fazer isso, nos domingos se aumentou mais uma leitura. Então é algo novo, é uma novidade. É só dar mais um passo nesta riqueza e no conhecimento da palavra de Deus. Originalmente, as pessoas mais antigas que participaram
da missa há 40 anos atrás, 50 anos atrás,